Então sejam bem-vindos oficialmente a mais uma live devocional com Estemóia. Mais uma live aqui dentro do TikTok e depois eu espero disponibilizar para vocês, espero que dê tudo certo com a gravação, pra gente ter essa live lá no YouTube, lá vocês encontram outros temas, tá? E aqui é uma live devocional. Por quê? Porque eu sempre trago alguma passagem bíblica, algum versículo, mesmo algum salmo, né? Enfim, algum versículozinho ou alguma passagem um pouquinho mais extensa, mas ainda assim, algo bem objetivo, assim, pra gente conversar, pra gente refletir. Mas como eu tenho como base, como fundamento, né, passagens bíblicas, então eu falo que aqui é uma live devocional, porque nós estamos nos lembrando da palavra de Deus, nós estamos alimentando o nosso espírito, porque uma vez que a gente lê algo da Bíblia, nós estamos nos alimentando da palavra que vem de Deus. Então, nós estamos consequentemente abastecendo o nosso espírito. E devocional eu entendo como um tempo dedicado ao Senhor. É o pão diário para nossa alma. Então, todas as vezes que a gente se dedica a fazer uma oração, a ler a Bíblia, a meditar sobre aquilo que a gente leu, nós estamos tendo um tempo de devocional, ou seja, nós estamos devotando o nosso tempo a Deus, ao nosso Pai, e isso alimenta também o nosso espírito, a nossa mente, isso traz um novo frescor à nossa alma, tá bom, amores? Isso molda, enfim, transforma o nosso caráter, isso acaba transformando inclusive o nosso dia, como a gente lida com o nosso dia, tá? Então essa é a introdução, por isso que eu falo que aqui é uma live devocional, agora você já sabe. E hoje eu vou ler para vocês, gente, algo que está relacionado a medo. Então eu sempre, com base nessa passagem bíblica que eu selecionei, que eu escolhi trazer para vocês, eu pego uma palavrinha para ser assim a palavra-chave, que é o tema da nossa live, que vai ser o assunto que eu vou explorar aqui para esse nosso encontro, nesse nosso papo, tá bom? Antes de eu falar para vocês o versículo de hoje, eu quero agradecer aos presentes Eli Vismar Passos Espinosa. Muito obrigada pelas rosas. Senti todas elas aqui. Obrigada, gente. Quem puder contribuir com presentes, com 2 toquezinhos na tela, que são as curtidas, né, os corações mesmo, eu agradeço de todo o coração, tá bom? Eu vou começar a falar aqui, então se você estiver dando os corações, se estiver dando os presentes e eu não falar imediatamente o seu nome e agradecer, saiba que já eu paro para falar, só para não perder a linha de raciocínio, mas desde já eu agradeço todo o apoio, toda a generosidade de vocês e principalmente esse tempo, né, que vocês estão dedicando a me ouvir. Então vamos nessa, vamos juntos, porque junto tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, tudo fica mais belo. Eu acredito que a caminhada, quando a gente tem parceiros fortes ao nosso lado, nos lembrando, eu acredito que fica tudo muito mais tranquilo, sabe? Fica mais leve mesmo. Então o nosso tema de hoje é medo. Como lidar? Como lidar com o sentimento de medo? E aí, amores, eu fiz agora há pouco, né? Eu dei uma mentoria, não sei se todo mundo aqui sabe, eu acho que não, mas eu ofereço 2 tipos de serviços, que são as mentorias particulares com Esté. Uma mentoria é com foco em automaquiagem, porque eu sou maquiadora visagista, então é uma aula prática sobre beleza, sobre maquiagem. E a outra mentoria é sobre autoconhecimento, sobre propósito. Então é bem mais parecido com isso que a gente está falando aqui na live. Então, se você gostar de me ouvir, ficar até o final da live e falar, nossa, eu gostaria de ter um encontro com essa menina via Zoom online, para falar sobre propósito, para falar sobre fé, para ter mais clareza sobre o meu propósito aqui e no agora. Por que eu estou nesse mundo? Qual a minha função aqui? Por que será que eu vivo o que eu estou vivendo? Por que será que eu sinto o que eu estou sentindo? Caso você queira ter essas respostas, eu te indico esta mentoria sobre propósito comigo, tá bom? Eu tenho alguns cursos voltados à parte comportamental, então eu amo estudar sobre mentalidade, sobre comportamento humano, e eu sinto que tudo isso está muito relacionado à nossa espiritualidade. Sim, né? O nosso caráter ele precisa ser moldado por Jesus,
porque muitas vezes um caráter distorcido, uma identidade que não é tão clara, gera muitos problemas emocionais, tá bom, amores? Então vamos começar com o tema de hoje, que é medo, como lidar. Primeira coisa, eu estava falando, que eu dei uma mentoria agora há pouco sobre autoconhecimento e eu trouxe um ensinamento para o meu aluno que eu quero estender a vocês, que é, pensem assim, gente, para resumir bem a coisa, pensa que a nossa mente, ela não consegue, é como se assim, o foco, existe a nossa mente, os nossos pensamentos, e existe o foco da nossa mente. Ou seja, qual é a atenção que você tem, aonde você tem colocado o foco da sua mente, ou seja, onde você tem colocado a atenção, aonde você tem focado, e não são os assuntos. Então eu quero aprofundar um pouco com vocês. Quando a gente fala em foco da mente, eu não estou falando de assuntos, eu estou falando sobre aquilo que tem predominado os seus pensamentos. Sabe quando a gente começa a ficar muito no passado ou pensando muito nas coisas que podem acontecer, ou seja, com a mente muito no futuro? Eu falo que quando nós estamos assim, muito presos ao passado ou muito preocupados com o futuro, a nossa mente ela está com foco no medo. Então eu vou dividir para vocês 2 focos principais da nossa mente. Um foco está no amor, está na realidade, está em Jesus. E o outro foco, a outra possibilidade de foco, na verdade, está no medo, está nas preocupações. E isso gera efeitos no nosso emocional. Isso gera ansiedade, isso gera angústia. Então, pensem que assim, Jesus, ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, quando nós estamos com foco nele, quando nós estamos com a fé, com uma fé inabalável, quando nós estamos cultivando isso dentro de nós, quando nós estamos com os olhos fixados em Jesus, nas promessas dele, vocês concordam que o foco da nossa mente está na verdade? Ou seja, verdade é sinônimo de realidade. Real, aquilo que é real. A verdade é um sinônimo daquilo que é real. Então, quando eu estou com foco em Jesus, quando os meus olhos estão firmados nele, eu estou com foco na realidade, naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno. E isso gera consequências nas minhas emoções. Então, se eu estou firmada em Jesus, eu vou naturalmente experimentar sentimentos de mais confiança, de mais paz, de mais conforto, de mais tranquilidade, independente das circunstâncias, porque eu não estou olhando para as circunstâncias, eu estou olhando para Jesus e eu estou consciente da força, do poder que existe nele. Então eu costumo falar que quando os nossos olhos estão firmados em Jesus, nós estamos com foco na verdade, na realidade e, portanto, estamos com foco no aqui e agora, no presente. Porque o nosso agora é a única realidade que existe. Você não pode mudar o seu passado e você não pode mudar o seu futuro. Você não pode agir achando que você pode alterar o seu futuro. Porque, na verdade, você pode sim. O futuro, sim, muitas vezes ele é consequência. Nós estamos construindo agora o nosso futuro. Mas é Deus. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus tem a soberania do nosso futuro. Somente Ele pode acrescentar dias à nossa vida. Então, amores, do que adianta a gente ficar tão preocupado com o futuro se nós não podemos acrescentar um dia sequer à nossa vida, se não for da vontade de Deus? Somente Ele pode acrescentar dias, circunstâncias, situações, somente Ele pode agir em nosso futuro. Porque a gente pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Ou seja, eu devo fazer a minha parte, mas a minha parte cabe somente ao agora. Entende? A minha parte está no aqui e no agora, está no presente. Eu devo fazer a minha parte no agora. E isso
Claro, vai gerar consequências para o futuro, só que o futuro eu preciso ter a convicção de que está nas mãos de Deus. Existe uma parte que é minha, mas existe outra que não está sob meu controle. Então, quando eu resgato esta consciência, quando eu me lembro disso, eu posso me acalmar, eu posso me tranquilizar. Porque pensem só, é como uma conta matemática. Os meus olhos estão fixos em Jesus. Eu estou com o foco da minha mente na palavra dele, que ele diz que é a verdade. É o caminho, é a verdade, é a vida. Então, nele está tudo aquilo que eu preciso. Nele eu tenho o caminho, eu tenho aquilo que é a verdade, ou seja, eu tenho a realidade e eu tenho vida. Então eu estou segura. Em Jesus eu estou segura, certo? Estou com os olhos nele, com o foco da minha mente na palavra do Senhor, nas promessas dele. Estou fazendo a minha parte, estou cumprindo com os meus deveres, estou fazendo tudo aquilo que eu posso no meu hoje, no meu aqui e agora, no meu presente. Estou vivendo o meu presente. Vocês entendem que as consequências disso, o resultado disso vai ser um conforto interno, pelo menos emoções mais equilibradas. Não é que você vai ter um equilíbrio total em todo o tempo. Não, porque nós, humanos falhos que somos, estamos ainda aprendendo, estamos na caminhada, não estamos lá, não chegamos lá. Ainda falta muito chão para a gente alcançar essa estabilidade, essa paz total que Jesus tinha, que Jesus nos oferece. Nós não usufruímos disso com totalidade. Mas quanto mais a gente faz a nossa parte, mais a gente pode usufruir do que ele nos oferece. Então, mesmo diante de circunstâncias complicadas, nós conseguimos manter o foco no presente, nós conseguimos manter os olhos em Jesus, e isso vai tranquilizando e equilibrando as nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas não são mais regidas por aquilo que os meus olhos veem, elas não são mais movidas pelas circunstâncias. As minhas emoções, elas estão sendo guiadas por aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E então, vocês entendem quanto a nossa fé em Cristo Jesus, o quanto a nossa busca por Ele, o quanto o nosso esforço, a nossa dedicação em se ocupar dele, em trazer, em resgatar as palavras de Jesus e deixar elas terem morada dentro de nós, vocês conseguem perceber o impacto que isso tem dentro de nós, nas nossas emoções? E quando nós estamos com emoções mais equilibradas, nós conseguimos ter comportamentos mais equilibrados, nós conseguimos ter relações mais harmônicas, as nossas reações são completamente diferentes. Porque se eu tô num dia que minha emoção já tá desequilibrada, já tô com meu coração angustiado, já tô preocupada, já tô com medo, quando alguém vem e traz alguma má notícia pra mim, pronto, aquilo já pode ser um desabar. Ou às vezes a pessoa nem falou nada demais pra mim, mas a pessoa, ela fez qualquer coisa que já fez com que eu explodisse. Por quê? Porque eu estou com baixa tolerância, porque meu coração já tá aflito, já tá angustiado. Por quê? Porque eu tirei os olhos de Jesus. E porque eu estou com os olhos em mim mesma. Eu estou olhando para as circunstâncias. E isso gera caos dentro de nós. Então, amores, nós podemos ter o foco da nossa mente ajustado em Cristo Jesus. E isso traz naturalmente um progresso em relação ao equilíbrio nas nossas emoções. Ou nós podemos ter os nossos olhos num vácuo. Nós podemos colocar o foco da nossa mente em nós mesmos, aonde a gente acredita que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que resolver tudo, que a gente precisa encontrar um meio e um caminho para fazer as coisas, mas o caminho não vai estar em nós mesmos, não vai ser uma ideia da Stephanie. Jesus me oferece o melhor caminho, então Ele vai trazer respostas a mim, Ele vai trazer direcionamento a mim, Ele vai me mostrar, vai me guiar para que eu acerte o caminho, para que eu escolha coisas que são mais positivas, coisas que vão trazer, de repente, vitórias mais duradouras.
É Ele quem me guia. Eu quero ser regida por Ele. Afinal de contas, Ele sabe o que é verdade. Eu posso me enganar. Eu posso achando que uma mentira é verdade. Então, quando nossos olhos não estão em Jesus, mas estão em nós mesmos, quando a gente esquece que nós temos em quem se apoiar, que nós temos alguém que nós podemos realmente descansar, que nós podemos confiar, que tem as respostas para nós, que tem direcionamento para nós, nós caímos no medo. Nós ficamos apegados ao passado. Nós utilizamos as nossas experiências passadas como guias. Nós achamos que o caminho é fazer a mesma coisa que eu fiz aquela vez, no passado. E às vezes, o caminho que eu preciso seguir hoje é totalmente diferente do passado. Então, quando os nossos olhos estão em nós estamos com uma sensação de perdido. Porque nós estamos solitários, nós estamos como filhos que se esqueceram, que não estão prontos para caminhar completamente sozinhos. Uma criança, se ela começa a andar sozinha por aí, ela vai se perder em algum momento. E aí ela vai se perder, ela vai começar a ficar com medo, certo? Então, quando nós seguimos a nossa própria direção, da nossa própria cabeça, seguindo os nossos instintos, seguindo as nossas crenças, com base, naquilo que a gente tem de referência do nosso passado, quando a gente age de forma independente, sem consultar a Jesus, sem buscar a Ele, sem pedir direcionamento a Ele, mais hora ou menos hora, nós vamos nos sentir angustiados, perdidos, e o medo vai tomar conta do nosso coração. Porque existe um Pai que está cuidando de todas as coisas. Existe um Deus que é o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, inclusive o nosso Criador, que nós não podemos desconsiderar. Nós não podemos achar que somos pessoas, criaturas independentes, porque não somos. Então, mais hora ou menos hora, a conta vai chegar. O seu coração vai se angustiar e você vai sentir essa necessidade de se reconectar ao teu Criador, de encontrar uma direção que realmente é a tua direção, que é este caminho com Jesus. Então, amores, eu quis fazer essa live bem rápida, bem objetiva, para lembrar vocês de que existem dois caminhos. O caminho que leva ao amor, o caminho que leva à verdade, o caminho que nos traz realidade, o caminho que nos traz o aqui e o agora, e o conforto de estar ancorado naquele que diz que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é aquele que nos abastece, é aquele que sabe todas as coisas. E isso traz coisas boas ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito. Nós nos sentimos seguros quando lembramos, quando acendemos em nós esta consciência de que nós podemos nos ancorar em Jesus, porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele realmente é o caminho e eu creio nos caminhos dEle. Quando a gente traz à tona aquilo que nos traz esperança, ou seja, quando eu me lembro que Ele pode me trazer direção, que Ele vai me guiar, que Ele vai me amparar, que Ele vai me trazer revelação da vontade de Deus, aí eu consigo encontrar descanso. Aí eu consigo ter mais confiança, aí eu consigo lidar com as coisas de uma forma mais tranquila, mais leve, porque daí as minhas emoções começam a ficar mais equilibradas, porque Jesus traz cura, inclusive, às nossas emoções. Ele sacia os desejos do nosso espírito, da nossa alma. Ele organiza todas as coisas internamente dentro de nós, Ele põe tudo em ordem, desde que a gente entregue a Ele as nossas emoções, o nosso coração, a nossa vida. Então, Ele oferece um caminho, e este caminho ele é regado, ele é repleto de paz, de amor, de mansidão, de alegria,
Isso não significa que nós vamos usufruir disso durante todo o caminho, porque como eu disse, nós não estamos ainda lá, né? Essa confiança, essa fé, essa experiência de se sentir de mãos dadas com Jesus, ela é crescente. Então, a cada passo de fé com Ele, a cada vez que eu entrego tudo a Ele e falo, Jesus, eis-me aqui, quero caminhar contigo, me lembra que você está segurando a minha mão. Conforme a gente faz isso, esses sentimentos eles vão brotando cada vez com mais intensidade dentro de nós. As nossas emoções vão ficando cada vez mais organizadas. Existe um fluir das nossas emoções que começa realmente a ficar ali engrenada, em ordem. Porque Ele está colocando tudo em ordem porque nós demos o nosso sim. Agora existe o outro caminho, que é o caminho do medo. Que é o caminho onde nós nos sentimos solitários. Onde a gente fala, meu Deus, eu não vou dar conta. Na verdade, a gente nem fala, meu Deus, eu não vou dar conta. A gente fala assim, ei, Stephanie, e agora? Pra onde você vai? Porque a gente fica achando que tá tudo concentrado na nossa cabeça, nas nossas emoções. E isso desgoverna tudo. Isso gera um acúmulo de emoções que uma hora vai explodir. Fica tudo fora do lugar. E aí você começa a ver na sua vida tudo realmente ficando fora de ordem. Você começa a ver um grande caos na sua vida. Por quê? Porque aquilo que você está sentindo, aquilo que está latente dentro de você, começa a tomar forma, começa a se externalizar. Já não existe, né? Já diz aquele provérbio, né? A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, nós sempre vamos externalizar, porque a boca representa a comunicação, e a comunicação ela não é só verbal, a comunicação ela é visual também, né? Às vezes você comunica através de um olhar, você comunica através de uma vestimenta, você comunica através de gestos. Então a boca fala do que está cheio o coração. O que eu posso trazer desse provérbios hoje para vocês com este tema? Que se o nosso coração estiver cheio de medo, a nossa boca vai verbalizar isso. E não somente a nossa boca através da nossa fala, mas toda a nossa comunicação, ou seja, todas as nossas expressões vão comunicar aquilo que está latente dentro de nós. Porque o nosso coração, ele também representa esse baú, digamos assim, das nossas emoções, onde a gente guarda todas as coisas, aonde aquilo que está nos dominando, nosso coração, ele guarda aquilo que está nos dominando. E aí a gente começa a externalizar isso. Então isso vai sendo refletido não só na nossa fala, mas também no nosso olhar, nos nossos gestos, nas nossas relações, na nossa lida, nas nossas reações, na nossa lida com o outro, a nossa lida com as circunstâncias. Então, amores, que a gente possa seguir o caminho da verdade, que a gente entregue os nossos caminhos a Deus e que a gente se lembre que Ele lança fora todo medo. Eu quero trazer para vocês o capítulo, o versículo, 1 Pedro 5, versículo 7, que diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ou seja, uma vez que nós nos entregamos a Jesus, uma vez que a gente escolhe seguir os caminhos dele, uma vez que a gente lança sobre ele, ou seja, tem esse mover nosso, tem essa entrega nossa, entende? Nós estamos lançando sobre ele a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação. E aí nós temos os efeitos disso, que é este cuidado, sentir este cuidado que vem de Cristo Jesus, do nosso Pai. E uma outra passagem que eu quero deixar aqui de reflexão para vocês, para nós, está em Isaías 41, versículo 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41,
10. Não temas, porque eu sou contigo. Vamos guardar isso, gente. Não temas, porque Deus está conosco. Então vamos pedir por este usufruto da presença de Deus, do cuidado de Jesus sobre as nossas vidas, para que a gente possa lançar sobre Ele tudo aquilo que é pesado para nós. Que a gente saia dessa necessidade de querer ter o controle das coisas, de querer segurar as coisas, mas que a gente abra mão disso, nessa confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós e de que Jesus está cuidando de nós ao longo dessa caminhada. Que a gente possa entregar a Ele todos os nossos caminhos, todos os nossos sonhos, nossos planos, nossas inquietações, nessa certeza de que Deus cuida de nós e de que Jesus está segurando a nossa mão para que durante a caminhada a gente não desista, para que caso a gente caia, a gente não fique no chão, porque Ele nos sustenta, Ele nos levanta, Ele nos renova, Ele nos restaura por completo. Ele traz cura às nossas emoções, Ele traz renovação dos nossos pensamentos, Ele traz visão à nossa mente, para que a gente possa olhar para a circunstância com outros olhos, com olhos de quem está focado naquele que é o caminho, a verdade e a vida por toda a eternidade, que é Jesus. Que Deus nos guarde, que Ele nos ilumine, que Ele nos proteja e que Ele possa tirar todo o medo do nosso coração. Em nome de Jesus, esta é a minha oração para esta noite. Que eu estendo a vocês, que os nossos corações fiquem em paz e que a gente possa usufruir da paz que excede todo entendimento, que nós encontramos nesta mão presente de Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus, uma boa noite e obrigada por esse tempo aqui, gente. De todo o meu coração, sintam-se abraçados. Um super beijo e amanhã essa live estará, ainda hoje essa live de repente ou amanhã.